esse evangelho, não faz muito tempo, nós também já refletíamos sobre ele, sobre esse trecho do evangelho de Mateus, capítulo 12, em que Jesus está pregando à multidão, seus familiares, inclusive a sua mãe, querem falar com ele. E Jesus, ele faz, aproveitando esse momento, faz esse ensinamento. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Quem são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? Então, olhando essa situação agora do ponto de vista simbólico, é claro, nós sabemos, e já falamos muitas vezes sobre isso, Nossa Senhora é modelo disso. Tá? É ela que faz em tudo a vontade do Pai e fez em tudo a vontade do Pai. Agora, pegando esse modelo, isso que é relatado no Evangelho. Então, Jesus está pregando e aqueles que estão do lado de fora querem falar com Ele. Então, a gente percebe que, simbolicamente, né, o discípulo não é aquele que está do lado de fora para falar com Jesus. Ele está próximo dele e com ele, em comunhão com ele. Então aqui tem esse ensinamento. O discípulo, ele está com Jesus. Não do lado de fora, mas com Jesus. Dentro, ao lado, aos pés, junto com. Isso é característica do discípulo. Agora, outro ponto importante, que é a primazia também da palavra de Deus na nossa vida. E como um critério que a gente deve ter. Jesus aqui fala justamente sobre isso. Fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai. Isto é aqui que faz com que nós tenhamos comunhão e familiaridade com Jesus. Então, aonde eu encontro a vontade, a palavra de Deus, eu preciso de fato ter familiaridade com a palavra. Na palavra de Deus eu vou encontrar a vontade do Pai. Se eu mergulho no Evangelho, eu vou começar a ver o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que é ser cristão, o que não é ser cristão, o que de fato, qual é o caminho que nós devemos seguir. Porque, senão, nós podemos correr o risco de criar, por exemplo, um Jesus da nossa cabeça. Um Jesus que não é o verdadeiro. Eu preciso confrontar a minha vida com o ensinamento de Jesus. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o amor, eu preciso saber o que é o amor. O que é amar como Jesus amou? Quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que é isso? Como é isso? Como se dá isso na vida? A palavra de Deus vai me iluminar. Eu vou olhar na prática o que é amar como Jesus amou. Senão eu vou começar a colocar outras coisas e vou criando ideias daquilo que eu acho, daquilo que pode ser, daquilo que eu imagino. E claro, aí na vida espiritual, se você não trabalha com a verdade que vem de Deus, você pode ser enganado. Pode entrar falsas doutrinas, pode entrar, de repente, a própria ação do inimigo na sua vida. Ele vai te enganar com falsas verdades, com falsas ideias de amor, por exemplo. Você não encontra isso? As pessoas às vezes dizem, não, mas o que importa se eles se amam? Não tem problema. Aí vai, mas eles são felizes, qual é o problema? Se eles se sentem bem, ou vão outras doutrinas, não, mas eu vi lá, tinha uma imagem de Jesus lá, Jesus está lá também. Então a gente começa a
pessoa vai criando falsas verdades na sua vida. E vai se convencendo daquilo. E aí o inimigo, ele esse mestre de ilusões, né? Ele vai convencendo a pessoa da mentira. E aí a pessoa vai afundando ali. Então, é preciso, para fazer a vontade do Pai, eu preciso aprofundar a palavra de Deus. A Bíblia, eu preciso aprofundar a palavra escrita. Eu preciso aprofundar essa palavra. Claro, a tradição, enfim, mas eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu não posso dispensar a palavra. É a luz da palavra. A palavra é luz para os meus passos. Ela é nos dada por Deus para que a gente possa viver. Se vocês escutam a minha palavra e colocam em prática, é semelhante à casa construída sobre a rocha. Aí nós nos tornamos discípulos de Jesus. Quando nós vamos de fato colocando em prática a palavra do Senhor, aquilo que de fato Ele ensinou, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele ensinou. A própria questão da verdade da igreja, né? Quantas pessoas, né, separam Jesus da igreja? Porque falta ler a palavra, falta aprofundar isso. Né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então a gente começa a derrubar muitas coisas quando a gente vai lendo e aprofundando a palavra. Então aquele que faz a vontade do Pai, esse é aquele que tem familiaridade com Jesus. O discípulo é aquele que faz a vontade do Pai, como Jesus fez. E a palavra de Deus é o caminho para que a gente possa viver segundo a vontade de Deus. Então não podemos dispensar a palavra. Pelo menos escutá-la na missa, com atenção. Se não, pelo menos então aprofundamos em casa, para que de fato possamos ser discípulos. Porque senão acontece como Jesus nos ensinou. Se eu escuto a palavra com um ouvinte distraído, vem o inimigo e rouba a palavra. Rouba aquilo que foi semeado. Aí então eu não me torno discípulo de Jesus, apesar de repente até que estar por aí, né, mas não ser discípulo de Jesus, não estar fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai na minha vida. Então, um grande convite para nós, voltarmos agora a nos determos mais, com mais tempo, com mais dedicação, a lermos a palavra de Deus, aprofundarmos a sua palavra, para colocá-la em prática, para nos alimentarmos da palavra e para sermos discípulos de Jesus, conforme Ele nos ensina no Evangelho de hoje. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então façamos um breve momento de silêncio, agora então acolhendo, interiorizando a palavra, para que ela possa germinar em nosso coração e vir para a nossa vida.